Perseverança é o nosso tema de hoje. E por que será que nós temos que perseverar? Você já viram alguém que chegou em algum lugar sem perseverar? É muito difícil, não é? É claro que com o tempo a gente vai se adequando, se adaptando, vai tendo facilidades para perseverar. Mas em alguns assuntos a gente tem dificuldade, algumas coisas a gente, ai meu Deus do céu, tem alguns assuntos que estão engavetados, não é, na nossa vida, na nossa mente, no nosso escritório, que a gente não tem nem coragem de mexer neles. E seria tão bom, tão importante se a gente conseguisse cavocar aquilo, olhar, perceber e observar o que nós precisamos e o que nós podemos fazer para só resolver aquele assunto já de tantos anos, não é mesmo? Bom, falando em perseverança, então, a gente já chega aqui com o seu maior significado. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, problemas familiares, dificuldades financeiras, enfermidades e decepções. E olha, isso é ótimo para gente. Não é uma boa notícia, né? Mas isso é ótimo, né? E por que é ótimo a gente passar dificuldade financeira? Alguém pode me dizer? Porque a gente forçosamente somos obrigados a aprender a lidar com o dinheiro. Quem tem carro antigo, mais antigo, que o marcador de gasolina não marcava, sabe? O marcador. Alguém já teve um carro assim que não marcava? A senhora já teve um assim, né? Ainda tem, eu também ainda tenho, mas o meu está marcando agora. Tomei vergonha na cara e mandei arrumar o marcador. É isso aí. Aí você tá lá, o marcador tá quase nem subindo mais, não tá mais nem marcando. E aí você percebe que tem pouca gasolina. O que a gente começa a fazer? Não. Economizar o possível. Na ladeira, solta ele, deixa ele sozinho. É. A gente vê o farol fechado lá na frente, você vai vindo bem devagarzinho. Você vai andando mais devagar, não é? Acelera um pouquinho, solta. Vocês faziam assim também? Fazem assim? Quando tá sentindo que tá faltando a gasolina, não é? E aí o que acontece para não acabar, não é? Se estiver no bairro que a gente mora, é mais fácil, mas se estiver longe, num lugar difícil, numa complicação, não é? E aí o que a gente faz? Aí a gente teria mais dificuldade, mas a gente persevera no sentido de chegar num lugar onde a gente possa resolver aquilo, não é? Mas a gente fala em termos de perseverança no sentido de que as dificuldades muitas vezes vêm para a gente aprender a administrá-la. Quando a gente está com pouquíssimos recursos, a gente começa a perceber o seguinte: faço essa assinatura aqui de R$ 20 por mês, não precisava fazer isso aqui, tem de graça de outro jeito. Aí você vai lá e tira aquela assinatura. Ah, meu Deus do céu, mas para que eu preciso fazer isso de carro? Eu posso ir de condução, ou eu posso ir de trem, ou eu posso fazer de outra forma? Posso ir de carona, posso pedir carona? A gente vai arrumando um jeito de lidar com aquela falta de dinheiro, não é? Com aquela escassez, com aquela dificuldade. E isso faz com que a gente aprenda a lidar com sabedoria, com os recursos financeiros. É claro que a gente não aprende na primeira dificuldade, lógico que leva algumas delas. E alguns uma encarnação inteira. Aí chega uma nova encarnação em que a pessoa tem grandes dificuldades, mas não conseguiu entender por quê. Ela não consegue pensar em fazer nenhum tipo de negócio, o trabalho para ela é difícil, ela não consegue uma colocação de emprego, a vida é difícil para ela, todo o recursinho que ela tem que favorecer em alguma coisa alguém. Então a vida dela é muito difícil. E aí a gente vai entendendo por quê? Porque nós precisamos aprender a valorizar aqueles recursos que nós temos. E aí o que acontece? A gente vai desistir no meio do caminho, vai se largar. Nós precisamos perseverar. Porque também, de vez em quando a gente menos espera, você ganha um ovo de Páscoa, por exemplo. Não é? Você menos espera, você que nunca ganhou nem um frango na igreja, nem um frango na rifa, não, na quermesse da igreja. E aí você ganha um ovo de Páscoa, por exemplo, pensa assim, nossa, um ovo de Páscoa, meu Deus do céu, mas que coisa boa, né? Que coisa boa ganhar um ovo de Páscoa, né? Porque persevera, quando você menos espera, surgem oportunidades que a gente não imaginava que a gente teria, não é? Bom, a gente sempre pensa em desistir, não pensa? Ah, como que a gente quer desistir fácil das coisas. Eu não sei, mas a gente precisa pensar em ir até o fim. Por exemplo, a gente começa um curso de inglês. Está entusiasmado.
Ele passou a última semana do ano falando para todo mundo que esse ano ia fazer o curso, que esse ano não ia passar, que esse ano ele ia começar, que esse ano ele ia terminar o ano fazendo o curso, que ele ia fazer e que ia acontecer. Aí, entra no curso da Igreja Adventista, de graça. Ou conseguiu, mora perto de uma, né? As igrejas de Jesus Cristo Santo dos últimos dias fazem o curso de inglês de graça, quem quiser ir, né? Aí a gente vai lá de graça, oh, maravilha. Aí, sei lá, vamos fazer um teste para saber que nível que nós estamos. Vamos começar desde o princípio, aí começa desde o princípio. Aí chega no verbo to be. Tá chovendo tanto hoje, é melhor eu não ir, posso me molhar, não é? Posso pegar uma gripe, aí não posso trabalhar amanhã, não é? Aí a gente começa a arrumar formas de escapar. Escapa uma vez, duas vezes, você perde o fio da meada, vai perdendo, perdendo, aí chega uma hora que você não entende mais nada porque o pessoal já avançou, você ficou para trás, e aí como é que resolve, não é? Então é preciso perseverar, mesmo às vezes com dificuldades. A gente não pode parar. Na casa religiosa, na casa espírita, acontece isso. A gente cria um trabalho social, aí tem todo mundo entusiasmado, vamos fazer, vamos salvar o mundo! Na primeira semana, todo mundo salvando o mundo. Eles põem foto no Facebook. Ainda existe Facebook, né? Existe. Põe foto no Facebook, nas redes sociais. E aí, ó, o que nós estamos fazendo aqui. Segunda semana. Tá bom. Terceira semana. Meu Deus do céu. Mas tem um feriado prolongado. Vou pedir para faltar. Tem jogo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Faltou uma vez. Acabou, viu? Por qualquer motivo, a não ser que seja uma coisa muito relevante, mas se for por qualquer motivo, difícil voltar. É muito difícil. Aí vem, aí fica conversando, aí, sei lá, surge lá alguma dificuldade, alguma coisa, já começa a desanimar, começa a desistir, e a gente não persevera. Mas se a gente conseguisse perseverar, olha onde a gente poderia chegar, não é? Porque a gente poderia chegar em 10, 15, 20, 30 anos de trabalho, 50 anos de trabalho, olha que maravilha. E aí a gente venceu. Eu não sei se vocês têm esse gostinho de aquela sensação de ter vencido aquela dificuldade que você tinha naquele assunto. Venci. Eu consegui fazer, consegui perseverar, consegui ir até o fim. Às vezes uma bobagem em casa, um crochê, um tricô, uma bobagem, alguma costura, uma coisa que você está fazendo diferente, ou mesmo uma planilha que você está tentando formar na sua casa para ver as suas despesas, ou para ver as despesas da família, ou sei lá, para ver outra coisa. Então, quando você termina aquilo, você fala, nossa, olha que bom que eu terminei. A gente tem uma satisfação, assim, muito boa. Mas é muito ruim quando a gente não consegue perseverar. Quer um outro exemplo? Por exemplo, academia. Está tão em moda, né? Hoje a academia, tão em moda. Todos os lugares têm academia, todos os bairros, todo mundo tem. Está um preço bem assim popularizado, todo mundo consegue ir, sem ser aquela coisa pesada, difícil, longe, não é? E então começa lá também com aquela vontade e tudo. Mas aí primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Eu acho que eu vou na casa espírita, porque cuidar da alma é melhor do que cuidar do corpo, não é? Com certeza. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas o corpo é um instrumento da alma, nós precisamos do instrumento, nós precisamos da ferramenta que é o corpo. E aí o corpinho, a gente que tem um pouquinho mais de 18 anos, aí você vai pegar um neto e não consegue pegar porque dói o braço. O braço tá bom, mas aí força o joelho, não pode andar com ele. O vovô só fica com você parado. Tá bom. Aí ele começa a se mexer no seu colo, né? Quer provocar, né? E você não consegue fazer, dá dor no braço no dia seguinte, sabe, bursite, dá uma série de problemas que a pessoa vai lá no hospital, no médico, quer achar uma injeção, como é que se chama? Quer achar uma injeção milagrosa, sabe, assim, aquele negócio. Assim, já tem gente que espera até hoje, se tem um problema de saúde, ele está a qualquer momento certo que vai achar alguém que vai curar ele, assim, de uma hora para outra, né? Tomar uma injeção, um remédio,
alguma coisa assim, uma poção mágica, sei lá, e alguma coisa. E aí a gente não cuidou do corpinho, pelo contrário, abusamos, criamos problema, né? Passou por isso hoje que eu esqueci de falar. De segurar o neto, não, de ir no hospital, né? Aí vai no exame de sangue, aí marca com a volta, aí marca a volta, vai lá, volta, fala assim, ficou faltando um dos exames, faz outra vez o exame, porque vai constar agora, sei lá, outra coisa lá, não é? Aí você volta no exame, marca o exame, 2, 3 semanas depois faz o exame, aí volta para marcar o médico que já fez o exame, aí volta para lá e faz o exame. Falta de vitamina D, falta de vitamina D, ai, meu Deus do céu, volta para lá outra vez. O que está acontecendo? Não sei, tô com dor nas costas, na coluna, aí volta pro médico, tira a chapa da coluna e, meu Deus do céu, Olha, eu conversei com o senhor hoje, conversei? haja perseverança. O senhor está falando tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu, né? A gente não consegue perseverar, não é mesmo? Aí desgasta o corpinho desde cedo com químicas, com vícios, com excessos, com exageros, não persevera. E aí a gente chega lá na frente com tanta dificuldade, com tanto problema. Bom, o Espiritismo ensina pra gente que a vida é uma escola, todo mundo sabe disso, não é? E cada provinha que nós passamos tem um objetivo: nos fortalecer espiritualmente. Todas as provas que nós passamos têm o condão de nos fortalecer. Então, não se incomodem com elas, não fiquem tão incomodados. Tranquiliza, confia. Aquilo é para o seu bem, aquelas dificuldades são para você mesmo. Fica firme que aquilo vai te ensinar alguma coisa para um futuro e a gente vai ter que aproveitar isso. Porque assim, para a gente ganhar uma certa sabedoria, um pouco de sabedoria, a sabedoria não é uma coisa assim, umas pecinhas que você encaixa, né? Ela faz parte de um contexto assim. Então a gente precisa de muitas informações, às vezes, para conseguir discernir uma coisinha simples, muitas vezes. Então, se a gente para no meio do caminho, a gente não consegue esse discernimento, a gente não consegue alcançar aquilo que nós podemos, deveríamos e tínhamos que alcançar. Eu não sei se vocês sabem, um dos grandes problemas do Alzheimer é o seguinte: as pessoas que têm esse problema, muitas delas, são aquelas pessoas que deveriam ter feito, poderiam ter feito, tinham condições de fazer e não fizeram. Olha só como vem depois uma cobrança forte em nós mesmos, né? Porque essas pessoas estão centradas em coisas do passado, em pequenos relances do passado, e muitas vezes está ali a resposta de coisas que ele poderia, tinha condições, tinha oportunidade, tinha tudo para fazer e não fez. Então, acontece. A mesma encarnação, muitas vezes na mesma encarnação. Então é assim, você está com a consciência tranquila, aí que está a chave do negócio, muitas vezes a gente não está. Porque você pensa assim, meu Deus do céu, eu poderia estar fazendo tal coisa, não estou fazendo por relaxamento, por preguiça, por falta de ânimo. Então, isso pode causar grandes problemas para a gente. Porque vocês já repararam que, às vezes, pessoas com uma idade, sei lá, 70, 75 anos já têm um probleminha avançado, 80 anos nem se fala. Mas tem pessoas de 90, 100 anos que têm uma lucidez assim impressionante. Não se sabe, conversa sobre tudo, lembra de tudo, faz tudo, consegue fazer as coisas, consegue sair sozinha, fazer as coisas sozinha. A pessoa tem uma atividade cerebral impressionante. Mas provavelmente porque aproveitou as oportunidades que teve de fazer as coisas que podia fazer. Então, por exemplo, chama para um trabalho que você tem tempo, você tem horas, tem recurso financeiro, você tem força física, você tem tudo que precisa para aquilo. E aí você não vai. Não vai. Sabe aquele problema que a gente teve na adolescência? Vamos falar mal dos adolescentes agora. Que a gente já foi adolescente. A gente hoje, passado algum tempo, a gente olha para trás e fala: poxa vida, eu podia ter feito tal coisa. Eu tinha a minha casa, eu não tinha compromisso em casa, não tinha obrigações fortes em casa. Não é? Poderia ter me dedicado mais a, sei lá, algum tipo de estudo, uma nota, um conhecimento em educação musical, uma educação física, poderia ter me dedicado um pouco a algum tipo de arte marcial, podia ter me dedicado um pouco à religiosidade. E a gente, por nada.
a gente entra num ostracismo, sabe? Um negócio assim profundo que não quer fazer nada, sabe? Parece que não. Ah, sei lá, não faz nada. E aí tem a casa, tem comida, tem roupa lavada, não tem responsabilidade financeira nenhuma, tem todo o tempo para fazer isso, só vai para a escola, volta, tem lá 2, 3, 4, 5, 6 horas vazias e simplesmente passa, não faz. Aí a gente chega na idade e pensa assim, nossa, eu queria tanto aprender, sei lá, um instrumento, queria ter tanto aprendido, porque agora é tão mais difícil a gente aprender alguma coisa assim mais refinada. Então é muito mais difícil. Aprender uma língua, por exemplo. Ah, como é que eu poderia ter aprendido uma língua? Não sei. Não quer ir na escola? Não sei. Dá um jeitinho de fazer uma viagem para algum lugar onde as pessoas falem aquela língua. De repente aquilo ajuda bastante. Então, a gente não perdeu a oportunidade, passou. Aí vem casamento, vem filhos, vem dificuldades, vem responsabilidades, vem problema. A gente olha para trás e fala: se eu tivesse perseverado um pouquinho mais, não é? Bom, a perseverança é justamente a força de continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Essa é a perseverança. Bom, perseverar não é apenas insistir. O que é perseverar? Confiar. Mas confiar em quem? Se a gente pudesse ter a mesma confiança que a gente tem em Deus se estivesse na adolescência, já pensou que maravilha teria sido? Não, confia que vai. Tem certeza que vai acontecer. Tranquilidade, calmaria, sem excesso, sem exageros, porque a gente sabe que isso está fora dos nossos entendimentos, não é? É, A gente confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os acontecimentos. A gente não entende por que aquilo aconteceu. Não sabe. Ó, vou contar um pedacinho de uma história, de uma mensagem que a gente tem de programa de rádio. Teve um casalzinho que vinha do interior de um acampamento. E aí, nesse acampamento, estavam aí Anhanguera, aqui na Anhanguera. Aqui, me parece que naquela ponte para entrar para Caieiras. Sabe aquela ponte? Depois do pedágio, não é? Vindo do interior, sabe aquela ponte para ir para Caieiras. E aí houve um acidente terrível. Então, o interessante é que o casal que estava na frente perdeu a vida e os três que eram convidados, que estavam de carona, não perderam a vida, não morreram, só os dois. Por aí a gente percebe que o compromisso era dos dois, não é? E aí foram para o mundo espiritual, assim, de uma forma sorrateira, de repente, não é? E aí ficaram sem saber por que isso aconteceu. Então, eles não entendiam por que tinha acontecido. A família jamais podia entender. Era um casal jovem, casado recentemente. Mas por que? Tem tanta coisa pela frente. Por que aconteceu uma coisa dessa? E o interessante, por que só os dois? Não é? Então, muita coisa a gente não entende, mas persevera mesmo assim, porque depois ela mandou uma mensagem para a mãe e explicou para a mãe por que isso aconteceu. Tinha um compromisso grave do passado dela e do marido, e eles precisavam passar por aquilo. Então, aí depois veio o entendimento e veio a compreensão daquilo que aconteceu. E o que era muito interessante, é interessante em todas as mensagens de acidentes, é que os acidentados, eles pedem encarecidamente que não promovam processos indenizatórios contra os envolvidos no acidente. Esse negócio foi a culpa não sei de quem, a pessoa foi indisciplinada, a pessoa foi isso, foi aquilo, imperita, sabe? E eles insistem veementemente que não devem promover nenhum tipo de ação indenizatória contra as pessoas envolvidas no acidente. Então, às vezes, um caminhão que atravessa a pista, vem para cima do carro, ou o carro vai para cima dele, não importa. Eles pedem, todos os casos que nós lemos na rádio, todos os casos eles pedem veementemente por isso. Porque eles falam que ali é o cumprimento era uma necessidade que eles tinham de passar aquela dificuldade, não é? Então é muito interessante isso, porque a maioria das pessoas, a pessoa já está lá, já desencarnou, já sentiu dor, bastante dor, ainda vai ficar relembrando isso
diversas vezes no tribunal. Então, relembra no escritório do advogado, depois vem o outro advogado, lembra do assunto, depois vem o juiz, lembra do assunto, vem a audiência, lembra do assunto, vem o recurso, lembra do assunto, vai para o tribunal, lembra do assunto. Toda vez que se lembra desse assunto dessa forma, sabe o que acontece? O espírito fica aflito, infeliz, infeliz. Meu filho, aconteceu exatamente isso. O meu marido não se conformava, o meu outro filho não se conformava, e na psicografia ele vem falando exatamente isso. Não era para. Eu tinha conversado com você? Porque o garupa sobreviveu e ele não. Então. É isso mesmo. Então vejam como que são as coisas, né? Só depois a gente vai entender. E aí, quando a gente entende, pensa assim, ai, graças a Deus, passei por isso como que é? Passei nessa prova, não é? Porque às vezes a gente passa pela dificuldade e não passa na prova, não é? Bom, continuar fazendo o bem mesmo quando não somos reconhecidos. Isso também é perseverar, não é? Quantas críticas tem aí para fazer o trabalho? Ah, faz as marmitex, faz café da manhã, entrega roupa, faz festinha de Páscoa para as crianças. Tem gente que critica, vai falar, não, não é problema seu, você não deve fazer isso, é bobagem, isso é aquilo. Larga de ser besta e vai falando, 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 tirando o brilho, tentando tirar o brilho daquilo, né? Daquele trabalhinho, e a gente persevera mesmo assim. E às vezes eles falam tanto, 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 as pessoas desconhecidas, né? Que não sabem o que estão falando, obviamente, que a gente chega até o ponto de ficar em dúvida se a gente continua ou não, né? A gente fica em dúvida. Mas como a gente tem um compromisso muito grande com o passado, aí tem um sonhozinho que dá um espinetãozinho na frente, pode continuar. Larga de ser molenga. Aí a gente continua, né? Bom, levantar todas as vezes que cair. Isso daí todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Levantar. Mas é engraçado, os nossos filhinhos caem, especialmente no shopping center, e a gente corre lá e levanta eles, né? A gente não quer que ninguém veja que aconteceu aquilo, quer que todo mundo veja que a gente é um bom pai, uma boa mãe, né? Então, infelizmente, eu vou pro mundo espiritual inferior, para um lugar denominado umbral, porque os meus filhos caíam, eu continuava andando e ainda me escondia deles. Aí assim, eu curava imediatamente o choro, e aí vinha o apavoramento de ter perdido o pai. Meu Deus do céu! Então vejam que a gente cair, levantar e seguir sempre. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, não importa. Nós somos seres imortais. Nós não podemos esquecer disso. E nós vamos cair ainda, muitas vezes. Uma coisa que também não é muito consoladora, viu? Às vezes a gente fica apontando o dedo para as pessoas e depois é a gente que está naquela situação, viu? Cuidado, por isso que Jesus falava, não julgueis, não julgueis, porque não raras vezes a gente vai viver a dificuldade que aquela pessoa está vivendo. Olha que interessante, não é? E você condenou a vida inteira aquilo e aí aconteceu com você. E você agora? Não é? Tem que passar pela experiência, não é? Bom, o Evangelho ensina que as provas fazem parte da nossa evolução, isso nós já falamos, não é? Se a gente desiste diante de dificuldade, a gente perde grandes oportunidades, oportunidades valiosas de crescimento espiritual. Bom, e a perseverança nas provas da vida? Bom, o Emmanuel fala assim: a luta é a oportunidade que Deus concede para o aprimoramento da alma. Quantas pessoas vencem grandes desafios porque não desistiram? Olha, a história de muitos desses empreendedores, muitos deles bateram a cabeça muitas vezes até acertar alguma coisa que deu certo para ele conseguir ter sucesso naquilo que ele quer fazer, seja no comércio, na indústria, nas artes, em qualquer coisa. E os artistas, os cantores? Você fala, mas os cantores começam lá de baixo. Então, e os cantores? Louco para ser reconhecido. Aí começa no circo, né? Tocando no circo, esperando assim, vai ver que tem alguém da Rede Globo que pode ver eu cantando aqui no circo, né? E às vezes tem mesmo, né? Mas quantas vezes ele precisou cair, quantas coisas ele precisou fazer para poder ser reconhecido. Aquele cantor conhecido chamado Rod Stewart, sempre lembro dele, gosto muito das músicas, tudo, mas ele era coveiro antes de ser músico. Olha só.
perseverou, né? Então, por exemplo, vocês já não viram, todo mundo deve conhecer um pedreiro que toca violão. Você não é pedreiro, não, né? Não, né? Mas normalmente. Ah, é que seria muito bom, né? É, pedreiro. Eu também gostaria de ser pedreiro, porque, meu Deus do céu, Difícil achar um o- bom. é, a gente está sendo, os pedreiros estão sendo muito cotados hoje em dia, não é? Eles cobram o preço que eles querem e as pessoas pagam porque não conseguem ter outra opção, não é? E aí se dão bem. Eu tenho um sobrinho que é pedreiro. Será que eu posso falar isso? Deixa eu ver. Acho que os meus familiares não escutam os vídeos no YouTube, mas Vamos lá. eu tenho um amigo meu que tem um sobrinho que é pedreiro Isso, melhor. e ele toca muito gostosamente o violão. Agora o filho também está tocando junto com ele, então acho muito bacana, muito bonito, né? Então é isso, perseverar. Por exemplo, se um pedreiro desanima na metade da casa, Nossa, olha o coitado, de problema todo. que causa, né? Olha o problema, porque muitas vezes ele tem tem assim um projeto na cabeça dele, e aí vem uma pessoa de fora, nossa, é um problema, porque a pessoa não entende o que que ele queria fazer, né? Por que que ele queria fazer aquele troço, de que forma que ia ser aquele, resolver aquele probleminha dentro de casa, não é? E aí é uma confusão. E quando a gente consegue, começa a construir, por exemplo, sem fazer um planejamento adequado, aí o que acontece? O dinheiro acaba no meio da obra. Olha que problema que é isso também, né? Mas como que vai perseverar nesse caso? Aí, talvez com as mínimas coisas, com as suas próprias mãos, a gente precisa continuar. Não pode parar, né? Senão fica muito ruim. Ah, às vezes a resposta de uma prece demora. Já repararam como demora quando a gente faz uma prece? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina na linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no coração. Olha o que a poetisa fala, Alta de Souza. As tuas preces mais singelas. Sabe as preces mais singelas, assim, que a gente às vezes fala, pegou lá um ônibus que o motorista estava correndo que nem um desesperado, aí você desce e fala, "Ai, ufa, graças a Deus." Ó, duas palavrinhas, né? As tuas preces mais singelas. Ô Senhor, dá um apoio aqui para o meu irmão. Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço. Eu sei, ela fala assim, eu sei que às vezes você pensa que ninguém escuta isso, né? A gente não tem às vezes a sensação de que está sozinho no mundo, que não tem ninguém por nós. Não temos essa sensação? Então, não é bem assim. Sempre tem alguém por nós. E pessoas muito queridas nossa, viu? Pessoas muito queridas. O grande problema é que a gente tampa os ouvidos e não quer ouvi-las, não quer aproximar-se delas. É aquela mesma pessoa que sai do grupo da família de WhatsApp, sabe? Aquela pessoa que sai. Mas ela esquece que tem tanta gente que gosta tanto dela nesse grupo e ela sai por causa de um, de outro, de um comentário besta, de uma bobagem. Ela sai, né? Então, persevera, viu? No grupo da família, persevera. Se alguém começar a falar coisa que você não gosta, tudo bem, faz que não escuta, porque ninguém vai saber se você ouviu, se não ouviu, se você está dando importância, se você não está dando importância, não é? Então fica tranquilo, vai mais um pouco, deixa a turma falar. Normalmente quem fala coisa que a gente não gosta não sabe o que está falando, muitas vezes, não é? Então, perseverem no grupo da família, tá bom? Perseverem. Bom, às vezes a solução de um problema não chega imediatamente. A solução demora, né? Só que ela vem, mas ela demora. E aí a gente não resolveu aquele problema e criou outro. Olha só. Então a solução pode demorar um pouquinho. Tenha calma, que a solução chega, né? Perseverança demonstra fé, confiança e maturidade. Bom,
Conta-se que um homem plantou uma pequena semente, ele regava todos os dias, mas durante muito tempo nada aparecia na terra. Não é comum também a gente plantar um troço aí, meu Deus do céu, tô regando, tô olhando, esse troço não vai para frente, estranho, né? Até o feijãozinho do meu neto que veio lá da escola já está enorme na janela do banheiro da cozinha, a minha semente aí. Então, e muitos disseram para ele: ah, desiste desse troço aí. Essa planta não vai nascer, não vai acontecer nada. Mas ele continuou cuidando. Depois de muito tempo, a planta surgiu e cresceu, 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 cresceu. O que ninguém via é que durante todo aquele tempo, as raízes estavam se fortalecendo no solo. Ó, só que legal, né? Às vezes parece que nada está acontecendo na nossa vida, não parece? Nada de novo no front. Essa é uma expressão, né, que se falava no tempo da guerra, acho que da Segunda Guerra, né? Quando estava o povo lá e não estava acontecendo nada. Eles queriam quebrar o pau lá, meter bala para cima de um, de outro lá, sei lá, aquelas confusão de guerra. É, assim também acontece com a gente. Dá a impressão que não está acontecendo nada, mas nós estamos num processo de fortalecimento pessoal. Olha só. Às vezes parece que não está acontecendo nada na nossa vida, mas Deus está nos fortalecendo em coisas maiores. Ninguém pode deixar de continuar ajudando, continuar perdoando, continuar acreditando no bem, mesmo que quando o mundo parece totalmente contrário a nós. Vocês já chegaram a esse ponto de achar que todo mundo está contra a gente. A gente está numa ideia, num conceito, mas todo mundo está vindo no sentido contrário, né? Normalmente algumas pessoas não estão tendo a mesma visão que a gente está tendo. Então, às vezes, acontece isso, né? E aí você persevera e depois mais na frente vai ver que foi bom você ter perseverado. Então, por exemplo, não foi bom para o Palmeiras ter perseverado sem ter o título mundial? Não foi bom? Não foi bom para o Corinthians ter perseverado, porque quando eu era criança, o Corinthians ficou quase 30 anos sem ganhar, né? Vocês lembram disso? 23, né? Ele sabe direitinho. Quantos meses e quantos dias? Não. E aí não foi bom ter perseverado? Então, a gente precisa continuar em ajudar os filhos. De vez em quando tem vontade de desistir, não é? Desistir porque ele bate a cabeça, só roda em círculo, faz a mesma bobagem o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ai, não escuta, ai, dá uma aflição, né? Ai, não sei lá, não vou fazer mais nada, não quero nem saber. Mas a gente tem que continuar perseverando, perseverando, porque às vezes ali tem uma semente que a gente não pode nem imaginar. Eu tenho um amigo meu que tem um filho que tem mais 4 irmãos, e aí ele era pequenininho, não é? Ele dizia, as pessoas falavam, pediam para ele fazer as coisas. Ele fazia as coisas. Quando ele pedia alguma coisa, os grandes não faziam para ele. Mas aí ele falou assim uma vez: olha, vocês não querem fazer sei lá o que, jogar comigo, ou sei lá, fazer o que comigo e tal, né? Mas eu já vou antecipar para vocês: no dia que eu ficar milionário, eu não vou dar um centavo para ninguém. Vocês sabem que o povo acreditou nele e começou a fazer as coisas para ele, falou: vai que esse cara fica milionário mesmo, né? Já pensaram? Que coisa, né? É um bom argumento, viu? Com irmãos, assim. É sua irmã, ela? Ela é sua irmã? Não? Vocês são prima? Amiga? Cunhada? Ah, é cunhada sua? É, aí já é outra coisa, eu não sei. Não posso dizer. Vai falar pra cunhada: quando eu ficar milionária, né? Aí não dá, né? Quem persevera no bem pode até demorar para vencer, mas jamais será derrotado. Ó, que belezinha. Se você quiser, você pode. E é isso que nós sempre poderemos. Perseveremos, porque nós vamos conseguir vencer. Olha, pode ser que não seja na primeira, na segunda, pode acontecer. A historinha do Rod Stewart, eu particularmente concluí uma coisa que pode ser interessante, é uma conclusão pessoal minha. Então é assim, a pessoa está uma encarnação, duas, três encarnações se preparando, se desenvolvendo, nunca é reconhecido, né? Aí ele tem uma reencarnação de consumação dessa possibilidade dele.
E aí ele vem, qualquer pessoa enxerga aquilo e já ele explode, porque ele já veio pronto, ele já tava, passou algumas encarnações sofrendo, Aquela trilha. com dificuldades, não é? E aí veio naquela. Eu acho que isso serve até para esses meninos que são jogadores, para esses jovens talentos, para essas pessoas, que não é assim sorte ou azar, tem uma razão daquilo acontecer, não é? Então é isso, perseveremos, porque nós precisamos aprender na perseverança. Imagine se os nossos amigos espirituais, mentores amigos, anjos da guarda, não é? Jesus, há 2000 anos, não andaram nada para frente, então tudo, nada, nada, nada. Agora surgiu o Espiritismo, também os espíritas estão tudo, ó. Gatinha. Qualquer chuvinha ele já escapa. Ó, o espírito é assim. Quando faz frio, ele fica pequenininho e some. Quando chove, então ele some da casa espírita, né? Então, já pensaram se Jesus não perseverasse conosco? Já pensaram se Deus não perseverasse com a humanidade? Olha só, não persevera por quê? Estão lá arrumando confusão, guerreando, tendo problema um com o outro, e não sei o quê, aquela coisa lá terrível, não é? Cada um quer mostrar que pode mais do que o outro, aquelas confusão terrível, danada, lascada, né? Mas eles nem sabem quanto eles estão sendo instrumentos da natureza, do Criador, não é? Porque ali, obviamente, tem gente cumprindo, então, realizando compromissos, tem gente criando compromissos para o futuro, tem gente se habilitando para o futuro, tem gente que tá em diversos degraus de evolução ali, não é? E a gente, obviamente, é Zé Povinho, a gente não pode interferir em nada disso, a gente não tem o menor recurso, a menor condição, mas no fim a gente acaba aproveitando isso, né? Porque mesmo com escassez, com dificuldade, vocês notaram que nos últimos anos os nossos mais jovens têm dificuldades com tanta coisa, tudo parece difícil, não é? E lembro que a gente tinha um ônibus que passava no nosso bairro, a gente para estudar alguma matéria da escola tinha que ir na biblioteca, pegar ônibus, às vezes gastar dinheiro pegando ônibus para ir na biblioteca, ficar lá 2, 3, 4, 5, 6 horas para fazer um trabalho, muitas vezes. A gente tinha aquele problema, né? A escola era longe, aí você tinha que ir a pé, e aquele bando de gente tudo a pé, era longe, era difícil. Ou você voltava à noite para casa, 10, 11 horas, meia-noite, no dia seguinte você tinha um compromisso do trabalho. Então tinham tantas e tantas dificuldades. Então, muitos não viveram qualquer dificuldade. Era ruim, não vai poder me levar com essa chuva, vou tomar chuva, meu Deus do céu, Paga para não andar, vou né? tomar chuva. Vai na padaria de carro, padaria do lado. Eu tenho um amigo meu, ele tinha um filho, dois filhos que estudavam na escola particular, e ele tinha um Ford Del Rey. Aí, nos dias de chuva, ele ia levar os filhos no Ford Del Rey. Aí os filhos falavam assim, pode parar aqui, porque está pertinho agora. Pode parar que a gente vai sozinho daqui, tá bom? E vira a curva aqui e chega sozinho na escola. Tá vendo? Tem tudo marquise, dá para ninguém vai se molhar, vai estar tudo bem. Aqui já o senhor já pode voltar daqui, se possível já volto, dá ré aqui, já volto daqui, meu, não passa nem na frente da escola, para não ser reconhecido. Que Mas Deus. esse teu amigo levava até a escola. Ele ficava sem saber como fazer, né? Mas ele fazia assim, eles iam, estavam um tempinho, quando estavam na frente da escola, ele baixava o vidro, tchau, meus amores, vão com Deus. Quer que o pai venha buscar?